Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se Não Roubarás. Não roubarás. No Evangelho, no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 15, Deus nos dá os mandamentos da lei de Deus. E no versículo 15 diz assim: não furtarás. Somente isso. Mandamento da lei de Deus: não furtarás. Roubar. Furtar. Somente isso. Mais nada. O Espírito Santo, ele me colocou uma passagem para contar um caso de uma pessoa que roubava muito. Por isso a pessoa era muito rica. Vamos conhecer essa passagem, vamos lembrar dessa passagem. Lucas, capítulo 19, de versículo 1 a 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, de versículo 1 a 10. A palavra diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois ele era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Amém. Queridos irmãos, começamos na lei de Deus, nos 10 mandamentos da lei de Deus, no livro do Êxodo, no livro do Deuteronômio. E a palavra é muito clara: não furtarás, não roubarás. Não tire nada de alguém, do teu próximo, do teu irmão. Não furtarás. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, um homem muito rico. Muito rico. E de onde veio a riqueza de Zaqueu? Explorando os pobres, os humildes, roubando, furtando as pessoas. De várias maneiras. E ele se enriqueceu muito. Mas esse homem tinha um coração bom. Lá no fundinho do coração ele tinha um coração bom. E um dia ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali próximo dele. E ele queria ver Jesus. Queria pelo menos olhar para Jesus, para saber quem era Jesus. Porque ele ouviu falar muito de Jesus. Mas ele tinha um problema. Ele era baixinho. E aonde Jesus passava, existia uma multidão que o acompanhava. E como é que um homem pequenininho ia estar no meio da multidão e ia conseguir olhar para Jesus?
Aí Zaqueu correu e viu uma árvore. E subiu na árvore, ficou lá em cima esperando. Jesus vai passar por baixo desta árvore, eu vou ver Jesus. E Jesus já sabia o que ia acontecer. O Espírito Santo já tinha mostrado para Jesus sobre Zaqueu. E quando Jesus estava passando, Jesus olhou para o alto e viu Zaqueu na árvore. E Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, desce desta árvore, Zaqueu. Hoje, Zaqueu, eu devo ficar na sua casa. Hoje eu vou na tua casa te visitar, Zaqueu. Desce depressa. E Zaqueu desceu rapidinho, foi para sua casa e ficou esperando Jesus chegar. E Jesus foi se hospedar-se na casa de um pecador, Zaqueu. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, começaram a murmurar, a comentar, falar mal. Olha, Jesus está indo na casa de um pecador. Ele que prega tanta palavras sábias, fala em Deus, está indo na casa de um pecador, na casa de Zaqueu, o chefe dos publicanos, o homem rico. Olha para onde Jesus está indo. Zaqueu, quando estava junto com Jesus na sua casa, ele pôs-se de pé e disse: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Senhor Jesus, eu sei que eu errei. Eu sei que errei indevidamente, que eu pequei indevidamente, furtando os meus irmãos, de várias maneiras. Por isso eu sou um homem rico hoje. Por isso, Senhor, eu quero me converter. A metade dos bens que eu tenho, darei aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, se eu furtei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu peguei. E vocês sabem, queridos irmãos, que Jesus falou a todas aquelas pessoas que estavam do lado de Jesus? Jesus disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa. Hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este Zaqueu é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem, veio procurar e salvar o que estava perdido. E Zaqueu estava perdido, e eu vim salvar Zaqueu. Queridos irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, quanto mais idade a gente tem, mais coisa tem para contar. Começa às vezes desde pequenininho, desde criança. A gente sempre pega alguma coisa de alguém, por menor valor que seja. Uma caneta, às vezes você pega de alguém. O tempo vai passando, você pega um celular de alguém. E você, dependendo das suas funções, você explora a pessoa. Você vai na justiça para tomar alguma coisa de alguém. Você engana alguém e furta alguém. Às vezes coisas mínimas, pequenininhas, a pessoa leva, achando que não vai acontecer mal nenhum, que isso é natural. Mas não é natural, queridos irmãos, não é. O Senhor Deus, nosso Pai, o Deus Altíssimo, Ele deixou claro na lei de Deus, nos mandamentos da lei de Deus: não furtarás. Deus não falou para nós: não furte aquela coisa que custa muito dinheiro, muito cara. Não. Ele falou: não furtarás, significa até mesmo
um lápis, uma caneta, uma bala, um prego, queridos irmãos. Não tire nada do seu irmão. Não furtarás. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 28. Efésios, capítulo 4, versículo 28. O apóstolo Paulo escreveu assim: o que roubava, não roube mais. Pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. O que roubava, aquele que pegava pequenas coisas ou grandes coisas, o ladrão. Ladrão. Quem rouba é ladrão. O que roubava, não roube mais. Pare de roubar. Faça que nem Zaqueu. Reconheça que errou. Se você tiver condição, devolva aquilo que você pegou. O que roubava, não roube mais. Pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, com o suor do teu trabalho, adquira as coisas com o seu trabalho, de maneira que sempre tenha alguma coisa sobrando para dar aos mais necessitados. E Zaqueu, ele se converteu, porque ele estava na frente do Filho do Homem, do Filho de Deus, e ele tocou no coração dele que este é o Filho de Deus, é Jesus. E eu não posso estar na presença de Jesus sendo desonesto, sendo ladrão. Por isso, a metade dos meus bens eu darei aos mais necessitados, aos pobres. Eu roubei demais, me enriqueci demais, a metade do que eu tenho darei aos pobres. E se eu enganei alguém, tirando vantagem, tirando proveito, furtando, roubando alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus termina: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu está salvo, porque ele também é filho de Abraão. Ele também é filho de Deus. Amém? Amém, queridos irmãos.